Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Seja lá o horário que você estiver escutando a este bendito culto. Hoje é o culto do dia 21 de agosto de 2025. E vamos dar início com a nossa tradicional leitura, a leitura harmonizadora. Dessa vez é do Vinha de Luz. E é a lição 180. Por que a lição 180? Porque é a última lição. Esse livro tem 180 lições, entendeu? E aí, dessa vez eu falei, vamos ver qual é a última lição, porque nunca sai a última lição. Aí dessa vez eu peguei mesmo a última lição, entendeu? E agora a gente vai começar lendo essa lição 180, depois, sobrevindo tribulações ou perseguição. Jesus em Marcos, capítulo 4, versículo 17. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor, com exclamações de júbilo. Todavia, depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Ixi, o negócio pegou aqui. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, reclama-se da falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e, aproveitando-se o estímulo que o Senhor concede à alma, através de 1000 recursos diferentes, entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido, a iluminação espiritual clama-se com enfado. Assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada, com extremo carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por todo lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos
e efetua sem demora o que deseja. O outro enceta a plantação do desânimo e lesto alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Raramente é muito difícil preservar no bem. Realmente é muito difícil perseverar no bem. E sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... tá vendo? Inspirada essa lição. Não é à toa que fecha o livro Vinha de Luz. Então vamos sintonizar no Altíssimo e dar por iniciado esse culto da noite de hoje, dizendo graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho na noite, graças ao nosso patrono e à sua falange maravilhosa, graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família. Queremos agradecer a semana toda que recebemos desde o último culto e também agradecer a esse amável convite para esse culto que se realiza agora e a mais ainda agradecer a essa oportunidade de aceitar esse amável convite e comparecer para o culto. Dessa forma, Senhor, que nós possamos ser visitados pela falange altíssima, que vai nos trazer os bálsamos e as vibrações superiores para reharmonizar as nossas vibrações dos nossos corpos e reenergizar também e sanitizar os nossos lares físicos e espirituais e os nossos templos. Abençoa, Senhor, o culto dessa noite, inspira-nos e dá-nos a permissão para realizar, para dar por aberto os estudos da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Como é que vocês estão? Bem? Espero que sim. Que Jesus, o Cristo, esteja conosco. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas e estamos terminando o capítulo 17, se não me engano. Na próxima vez, próximo culto já vai ser o início do capítulo 18. E nesse capítulo 17, versículos de 22 a 30, vai tratar de um tema, de uma lição difícil, tá? O que o Pastorino colocou o nome de O Dia do Filho do Homem. O dia, entre aspas, porque não é um dia qualquer que ele está se referindo. Tá? É um dia da divindade, do Cristo, né? E a passagem, você lendo sozinha, ela é difícil mesmo, tá? Quer ver só? Versículos de 22 a 30. Disse então aos discípulos:
Aí, entre aspas, porque é literalmente o que ele disse. Virão dias em que ansiareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Não fecho aspas ainda não, tá? E vos dirão, ei-lo lá, ou ei-lo aqui. Não saias, nem procureis. Pois como relampejando, o relâmpago fulgura de um horizonte ao outro, assim será o Filho do Homem no dia dele. Mas primeiro deve ele experimentar muitas coisas e ser reprovado por esta geração. E como ocorreu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o cataclisma e perdeu a todos. Como igualmente ocorreu nos dias de Lote. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas, no dia em que Lote saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e perdeu a todos. Do mesmo modo será o dia em que o Filho do Homem se revelar. Fecha aspas. Isso tudo é a fala de Jesus, tá? Desde lá do versículo 22 até o 30. Fecha aspas agora. Tá? Então, o Pastorino começa esse estudo, porque vocês já viram que é difícil de fazer a interpretação disso, né? Pelo menos supostamente difícil. E o Pastorino começa falando o seguinte: a interpretação literal deste trecho, dado pelas igrejas ortodoxas, não satisfaz espiritualmente. Imaginam ser do mesmo Jesus. Imaginam ser a volta do mesmo Jesus. Tá? Então, se você for interpretar o pé da letra, né, como é que chama? Interpretação literal, é uma possibilidade, mas aí ficaria mais parecido com o Apocalipse, né? Parece que ele está descrevendo o Apocalipse. Logo na primeira frase do versículo 22, ele já fala: virão dias em que ansiareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E aí tem um gancho com a lição da semana passada, que ele diz que Jesus não volta mais dessa forma que ele veio, né, na Terra e que deixou em falando os evangelhos, né, os exemplos, as parábolas, os ensinamentos. E lá na outra, da semana passada, diz: quando disserem ei-lo aqui, ei-lo ali, não é, porque ele não vai mais vir desse jeito. Ele não fala externamente, mas desse jeito aí, ei-lo aqui, ei-lo ali, que você possa apontar, né? Então, esse daqui, e aí ele fala, o reino de Deus, que na estudo da semana passada foram só 2 versículos. Um que fala isso e o outro
Por quê? Digo-vos por quê? Porque o reino de Deus já está dentro de vós. E aí ele continua falando isso aqui. O reino de Deus, e aí a gente chamava atenção, que a maioria das traduções católicas e evangélicas dizem: o reino de Deus já está dentre vós. Quer dizer, isso não se sabe se tem uma intencionalidade ou outra, o fato é que é verdade. Você pode, traduzido que está lá, já está dentre vós, mas, dado ao uso corrente da época, desse trecho, dessa expressão idiomática, já está dentro de vós. É claro que no cômputo geral, para entender, você vai entender que já está aqui, né? Quando você fala já está dentre vós, então já está aqui, você já pode usufruir. Mas é uma visão mais materializada, porque está dizendo que está fora, né? Já está dentre vós. Então, o Cristo, eu vou procurar ele fora. Ele está dentre vós, entre eu e o próximo. Mas ele acabou de dizer que ele não vai mais vir desse jeito, ei-lo aqui, ei-lo ali. E aqui ele vai completar esse ensinamento fazendo um link com o Velho Testamento. Aí, o Velho Testamento ele é bem mais difícil, porque as coisas eram ditas de uma maneira que o homem, né? Porque se fossem ditas explicando, eles não iriam entender. E aí poderiam fazer muitas interpretações indevidas. Então, se colocava de uma forma mais, eu não vou dizer enigmática, mas mais impenetrável, mais dura de entender, porque aí remetia a uma reflexão, então remetia a, de repente, o sacerdote, né, esse que recebia essas mensagens de cima, ele poder também receber a interpretação dessa mensagem. Eu estou falando isso porque está envolvendo passagens que a gente escuta desde criança, como é o caso do Noé com a arca e do Lote fugindo de Sodoma, em que está chovendo fogo e enxofre do céu, e aí a gente fica, né? Não, mas isso não aconteceu, né? Dentro dessa passagem, ele não explora aqui, tem a mulher de Lote, foge agora, não olha para trás. Aí a mulher de Lote olha para trás e vira uma estátua de sal. Isso aí todo mundo conhece, que é impressionante. Então, o que a gente tira daqui? Repara bem, só Lucas retratou essa passagem. Vocês têm reparado que essas últimas passagens, principalmente Evangelho de Lucas, capítulo 17, todas as passagens, só Lucas que relatou que isso foi alguém mais iniciado, um discípulo mais iniciado que contou para o Lucas. Por quê? Mais iniciado do que quem? Do que Marcos e Mateus. Porque ele contou para Lucas, opa, isso é importante, e colocou aqui, tá? Outra pessoa. Eu chamo atenção para esse evangelho de Lucas,
porque ele fez entrevistando as pessoas que conviveram com Jesus, maiormente os apóstolos. Mas o primeiro e o segundo capítulo, você vê que é a narrativa de Maria. Entende? Ali você vê que foram pessoas que foram contando. Então, ali, primeiro e segundo capítulo, até porque são coisas, são narrativas, que na cena só tinha, no início, quando aparece o anjo, Gabriel, só tinha Maria e o anjo. Quem é que ia contar isso para o Lucas? Ou a Maria ou o anjo. Como não foi o anjo, porque Lucas, todo mundo sabe que Lucas, né, entrevistou Maria. Então, como não foi o anjo, e ele entrevistou Maria, aquela passagem, aí ela sai de lá, da revelação do anjo, aí o anjo fala, ó, a sua prima também está grávida, né? Isabel. Aí ela vai lá, não se sabe, deve ter inspirado na cabeça dela, vai lá ajudar a Isabel, que a Isabel já tinha idade, né? Aí ela vai lá, quando ela está chegando, a Isabel olha para ela, que não é uma coisa comum, naquela época não tinha fax, não tinha WhatsApp, SMS, nem um e-mailzinho, nem um fax. Então a Maria não sabia, a Isabel não sabia que Maria ia passar os 3 últimos meses da gravidez dela, Isabel, lá com ela. Ela vê a Maria chegando, porque Maria não é prima de primeiro grau, né? A Maria é uma prima de segundo ou terceiro grau de Isabel. Ela vê a prima chegando e, na mesma hora, intuída, né, pelo anjo, fala: Ave Maria, salve Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. E bendita sois vós dentre as mulheres. Ou seja, a Isabel, que não era médium, não era vidente, não era dada a fazer vaticínios, mas ela estava grávida do João Batista, tá? O João Batista, né, que vem a ser primo de Jesus, também, né, assim, de, sei lá, 4º grau. E aí ela vai e olha, né? Oh, salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Eu botei os 4 versículos juntos, tá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, é o Gabriel que fala para Maria lá na casa dela, né? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É Maria, é a Isabel falando para Maria. Mas você vê que se completa, né? Que são os primeiros versos da oração. Porque depois vem a súplica nossa, né? Aí entra a gente. Isso aí é história. Né? Os dois, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, é o anjo Gabriel aparecendo para Maria. Né? Bendito é o fruto dentre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, é Isabel. Depois vem, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aí somos nós mesmos. Tá? Sim, é a oração Ave Maria. Então, aqui ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o Lucas contando da fala de Jesus. Jesus está falando, assentando, né?
isso que foi visto na semana passada, virão dias em que ansiareis ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. E vos dirão, ei-lo lá, ou ei-lo aqui, não saias nem procureis. Nem se abale ele apareceu lá, olha, ele está lá indo naquela igreja. Não saias nem procureis. Por quê? Ele já está, a lição da semana passada, ele já está dentro de nós. E aí ele fala, pois como relampejando o relâmpago fulgura de um horizonte ao outro, assim será o Filho do Homem no dia dele. E qual é o dia dele? O dia dele é o dia que nós fizemos a metanoia e que vamos receber Jesus dentro de nós. Esse é o dia dele. Quer dizer, dele é o Cristo renascendo em cada um de nós. O Cristo vindo em cada um de nós. Não vai vir no externo. Então, a metanoia, cada um faz a sua. Aquele povo todo lá da época de Jesus já está longe. Já fez a metanoia, já está até em outro planeta mais evoluído. E a gente está aqui. Ai, meu Deus. E a gente ainda está aqui, né? A gente já estava lá na época de Jesus. Já pararam para pensar nisso? Como é que a gente está arranhetando? Aí, o que vai acontecer? Ele vai e puxa coisas do Velho Testamento que são difíceis. E aí eu já vi um sermão, uma interpretação do Velho Testamento por um judeu ortodoxo. E é um negócio profundíssimo. Todo esse negócio aí é iniciático. Eu estava falando que a gente ouve isso desde criança. A Arca de Noé, o Ló saindo de Sodoma, lá de Sodoma, e ouve isso assim meio maravilhado, será que aconteceu mesmo e tudo? E isso são, vamos dizer, não deixa de ser uma parábola, mas é um mito de criação, é uma história que foi contada para que a gente possa tirar lições dela. Não a gente, porque nós não somos judeus que fica lá lendo e interpretando isso. Mas Jesus é que está trazendo agora para ver, isso já foi dito antes, esse conhecimento já está aí com vocês há muito tempo, né? Então, ele fala que no dia do Filho, pois como relampejando, o relâmpago fulgura de um horizonte a outro horizonte, assim será o Filho do Homem no dia dele, no dia que ele vier. Mas aonde? Aí confunde, porque ele está falando do relâmpago da luz no céu, que é um fator exterior. Mas é essa vinda dentro da gente. No dia que ele vier, que nós fizemos essa metanoia, essa fusão com o Deus universal, e que essa centelha divina, esse Cristo interno, vai florescer e fazer contato com essa energia externa chamada Deus, que é a matriz energética do universo, vai ser como um relâmpago que vai de um universo ao outro, de um horizonte ao outro, vai ligar, né? Mas primeiro deve ele experimentar muita coisa e ser reprovado por essa geração. Ele quem? Esse Cristo interno. Primeiro a gente tem que se depurar através de muitas reencarnações, né? Mas primeiro ele deve ele experimentar muitas coisas e ser reprovado por esta geração. E como ocorreu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o cataclisma e perdeu a todos. Então, assim, a gente estava aqui no mundo fazendo essas coisas, né? Todas, quantas encarnações a gente ficou nisso aqui, ó. Que eram que os homens faziam nessa época, né? Os homens, humanidade, né? Que eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. É o que o homem fazia. Se melhorava nada. Aí veio isso é a alusão a uma progressão de nível, né? Que é a marcação é pela água. Você atravessa um momento de água, que inclusive foram 40 dias. Né? 40 dias, Noé ficou no mar, 40 dias lá na água. 40 dias está vencendo uma prova material, 4, né? Dos 4 elementos. E aí perdeu a todos, né? Ou seja, quem era para fazer a metanoia fez, quem não fez ficou lá para trás. Aí, como igualmente ocorreu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, que eram as atividades da época de Ló. Construíam, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e perdeu a todos, inclusive a mulher de Ló. Que ela o anjo falou, olha, não olha para trás, vai em frente. E aí ela voltou, né, mostrando assim, ficou com pena de tudo que deixou, material, ainda tinha alguma ligação material. O que ela aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. O que é o sal? É o elemento químico, é a terra. Ela ficou com o material, ela não fez a metanoia. Assim como nem todos da época de Noé, nem todos da época de Ló. E aí, o que foi? Essa aqui foi a purificação pelo fogo. Outro elemento, né? Água, fogo, nós estamos agora no ar, né? E tem a terra. Repara, quando o povo hebreu muda de nível espiritual, eles atravessam corpo d'água. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, do mesmo modo será o dia em que o Filho do Homem se revelar. Vai se revelar para cada um e não para uma totalidade. Ele não vai aparecer externamente. Ele vai aparecer dentro de cada um de nós. Aparecer, que eu estou falando, é com muitas aspas. A gente vai sentir essa ligação com o Altíssimo sendo feita e todo o nosso olhar por em volta vai mudar. Mas não quer dizer que seja o que muitos espíritas ficam esperando. Que dia que vai ser a passagem, a transição planetária? Porque ele quer acordar já evoluído. Só que não é assim no montante, tá? Não é aquilo. É ali no individual. A sua metanoia. Inclusive, estamos todos livres para fazer a nossa metanoia. Estou falando aqui para vocês, né? Provavelmente eu não vou fazer a metanoia de hoje para amanhã, mas vocês estão convidados a fazer. Como ela é individual, não tem nada a ver comigo. Eu tenho a minha evolução, o meu caminho. Vocês têm a de vocês. Entenderam? E aí ele está fazendo essa citação antiga, que faz o link, né?
Assim, isso aqui não é uma coisa nova, isso já foi dito, né? Já apareceu de maneira figurada na história aí da Bíblia, né? E ele está mostrando de diversas formas didáticas da gente se apropriar desse conhecimento, tá? Gostaram? Então, é isso. Aí agora nós vamos passar para o nosso passe, que é quando vocês se colocam de maneira confortável, né, numa cadeira ou na cama e tudo, mas assim, é melhor se não dormir e acompanhar esses mantras que eu vou ler, chamando a um espírito da falange de São Francisco de Assis ou outro de sua predileção. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e a sua falange bendita, graças aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família,
que possamos, Senhor, ter sido banhados nas vibrações maravilhosas e altíssimas que foram trazidas por essa falange espiritual ao nos visitar, que possamos ter recebido essa falange bendita de portas e janelas abertas, de coração e de alma abertos. Que essa falange possa ter sanitizado o nosso lar, encaminhado energias negativas ou transmutado, que possamos ter sido sanitizados em nossos lares, nossas mentes, nossos corações. Senhor, queremos rogar ainda por Gaia, o planeta Terra, e também por essa humanidade encarnada e desencarnada. Queremos pedir por todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados, que possam ser envolvidos, amparados e conduzidos. Assim também como todos esses líderes materiais que estão à frente de nações, de estados, de municípios, de grandes conglomerados liderando matéria, né? E também de etnias, e todos esses que participam de organismos supranacionais, internacionais, que decidem sobre grandes contingentes populacionais, todos sejam envolvidos, protegidos, amparados e conduzidos. Agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive pedir por terceiros que conheçamos e estejam necessitados. Ao final desse culto bendito, só nos resta pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana de luz, de paz e de amor. Graças a Deus.